E aí, pessoal, como é que vão todos? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez aqui falando de acupuntura com todos vocês, né? Tô gravando menos vídeos, porque agora eu tô trabalhando mais, preparando umas videoaulas que eu vou estar publicando lá no Clube de Estudos de Acupuntura, né? Lembrar que muitas dessas videoaulas vão ficar lá por um certo tempo, depois eu vou estar trocando elas. Futuramente eu vou estar condensando todas elas na forma de um pacote, daqueles cursos online também. Então, mas por enquanto estão lá exclusivos para quem é assinante do Clube de Estudos. Então, se eles quiserem, aproveitem bem esse material que eu vou estar colocando lá. Estou preparando outras videoaulas. Estou preparando uma na forma de explicando técnicas de acupuntura. Estou fazendo alguns vídeos falando sobre técnicas de acupuntura baseadas na astrologia chinesa, no conceito da chamada tartaruga celestial. Tartaruga celestial, já adiantando, né? É o nome que eles dão para a abóbora celeste. Então, os chineses falam que a abóbora celeste se assemelha a um casco de uma tartaruga que cobre a terra no período da noite. Aí eles falam que o casco da tartaruga está cheio de buraquinhos por onde a luz do sol, tá? Que está do outro lado do casco da tartaruga, você vê as estrelas seriam a luz do sol que estaria passando por esses buraquinhos, nessas rachaduras desse casco dessa tartaruga celestial que encobre a Terra. Então, como você fala, né, chineses têm uma imaginação bem fértil para tentar explicar um monte de coisa. Bom, deixa eu mudar aqui. Som, descubro que muda de vez em quando aqui para vocês, gente, nesse programa. Mas aí, ó, enquanto isso, tá, vai ter esse material todo que eu vou estar passando para vocês. Vou estar anunciando todo o material que eu vou estar publicando lá no Clube de Estudos. Eu vou estar publicando, vou estar avisando aqui para vocês, tá? Novidades que tem lá e tudo mais, ok? Mas eu também vou estar respondendo as perguntas, os comentários, as dúvidas que vocês me trazem aqui, tá? Como esse daqui do lado, né? Da Mauralida Marques. Já mandou faz mais de 9 horas, né? Então vamos lá. Prezado professor Yamamoto, muito obrigado por compartilhar nesse vídeo, achei maravilhoso. Gostaria de fazer 2 perguntas. Quando uma pessoa com obesidade fica com acúmulo de gordura ou esteatose no fígado, isso pode ser um exemplo de contradominância da terra sobre madeira? 2. A síndrome hepatorrenal poderia ser um exemplo de contracriação da madeira sobre a água? Aí teve uma resposta aqui a essa pergunta da Maura Linda, do Ervas Chinesas, que colocou assim: seria o neto contra a avó, divórcio. Aí não tenho o que fazer? Estou aguardando as minhas questões, professor, sobre as dores nas panturrilhas. Assisto tudo, vou esperar o próximo capítulo. Bom, a erva chinesa, eu não respondi ainda ao teu comentário, né, que ele passou um caso de uma pessoa que está com dor na panturrilha, o que poderia ser feito. Eu quero responder essa pergunta, mas ainda não tive oportunidade. Não é que eu não tive oportunidade, tá? É que às vezes eu não quero ficar dando uma resposta só pela resposta, fazer tipo uma consulta só através desses comentários. A intenção não é essa, acho que a proposta, antes de mais nada aqui, é poder ensinar alguma coisa, além de simplesmente dar uma ajuda para vocês. Para não ficar uma coisa como se fosse assim, o que eu faço? Fale os pontos que eu vou usar numa pessoa só e passar por isso. Quero agregar alguma coisa a mais. E eu não estou conseguindo ainda
pensar numa forma de agregar um pouco mais de conteúdo à resposta que você está pedindo, ervas chinesas. Então, me desculpe não responder só a resposta direta. Tá? Seria até mais fácil fazer alguma coisa desse jeito. Só que aí responderia só a tua pergunta, mas não ajudaria outras pessoas que não dá para embutir um raciocínio legal naquele caso que você está passando. Estou vendo como é que eu vou fazer isso daí. Okay? Então gosto de elaborar uma resposta legal para que seja aproveitável por mais, tá? Por todo mundo que fica assistindo esse canal. Então vamos lá. Tipo a Maura Lida. Né? Maura, é o seguinte então. Vamos lá por partes. Tá? Quando uma pessoa com obesidade fica com um acúmulo de gordura ou estatose no fígado, seria um exemplo então de contradominância da terra sobre madeira? Então, peraí, antes de mais nada, deixa eu colocar aqui pra gente. Vou colocar aqui os 5 elementos. Tá, volta aqui. 5 elementos nesse gráfico. Deixa eu colocar aqui também uma coisa para escrever aqui, que eu tô sem o tablet para escrever. Então vamos lá. Só diminuir um pouco o tamanho do texto que eu vou estar colocando aqui para vocês. Então é o seguinte: acúmulo de gordura ou esteatose no fígado seria um exemplo de contradominância da terra sobre madeira? Bom, antes de mais nada, lembrar para vocês, né, que quando vocês forem pensar em termos de avaliação energética, quando alguma coisa está de errado entre as energias dos 5 elementos, então sempre pensem primeiro, né, nos problemas do ciclo de criação, tá, que é esse daqui. Então sempre primeiro se está havendo alguma coisa de errado no ciclo de criação, então a água não está alimentando madeira, por exemplo, direito, ou madeira está roubando energia da água, ciclo de criação, né? Ou fogo que não alimenta a terra, ou terra que está roubando energia de fogo. Então, pense primeiro, entre as queixas, se está havendo alguma coisa de errado dentro de um ciclo de criação primeiro. Esgotou todo esse raciocínio, não está conseguindo analisar se há algum problema dentro do ciclo de criação, comecem a analisar agora problemas dentro do ciclo de dominação. Então, madeira não está controlando direito a terra, ou terra está perdendo essa energia para tentar controlar a água, tá? Então, alguma coisa de errado dentro do ciclo de dominação ou controle. Por isso que eu gosto de usar também essa palavra controle para vocês. Nem sempre existe a dominação, nem sempre madeira vai dominar, atacar a energia de terra, tá? E lembre-se, se ele está tentando dominar terra, pode gerar algum problema, ou pode ser alguma coisa que está acontecendo de errado em terra e a madeira está tentando então controlar essa alguma coisa de errado em terra. Tá? Então nem sempre a dominação, pode ser uma energia de controle também que está afetando. Então, primeiro tenta analisar dentro de ciclo de criação, tá? E veja se você consegue observar alguma coisa que está acontecendo de errado nesse ciclo de criação. Não está encontrando problema no ciclo de criação, comece a analisar dentro de um ciclo de controle, tá? De energias. Ou até, você pode até pensar assim, se de repente você encontrou um problema em madeira, um problema em terra e um problema aqui em água, aí provavelmente pode estar havendo algum problema dentro do ciclo de criação aqui e algum problema dentro do ciclo de controle entre esses elementos, tá? Que estão afetados. Então, nessa hora, tá? É fácil você tentar identificar problemas acontecendo dentro de um ciclo de controle e dominação. Lembrar que nessa situação que eu estou identificando aqui para vocês, pode ter um ciclo de controle aparecendo entre madeira e terra, e isso não quer dizer que necessariamente está havendo um ciclo de dominação, controle de terra sobre água, tá? Ou seja, não é só porque
tem esses 3 elementos sendo afetados, tá? Esses 3 elementos sendo afetados, então provavelmente está acontecendo um problema aqui, ó. Água e madeira, ciclo de criação. Isso fica fácil de identificar. Agora, entre madeira e terra, pode estar havendo um ciclo de dominação aqui, ou o problema do ciclo de dominação e controle está acontecendo entre esses 2 elementos. Tá? Pode ser um e ou o outro. Então pode acontecer, está havendo 2 ciclos de controle e dominação, ou apenas um ciclo de controle e dominação, madeira e terra, ou então terra e água. Mas aí eu vou estar analisando dentro do ciclo de criação e dentro do ciclo de controle e dominação. Eu sempre falo que a maior parte das pessoas que vocês vão atender diariamente, as pessoas que vêm para buscar tratamento, encontram-se com um problema dentro desses ciclos. Criação e controle ou dominação. Tá? Agora, se começar a aparecer um ciclo de... deixa eu apagar aqui. Um ciclo de contradominação, então terra alimentando madeira, tá? E aí vale a pena lembrar, né? Por isso que o erva chinês fala assim, a neto contra a avó, melhor no caso, né? A neta contra a avó, tá? Porque aqui no caso, esse elemento aqui seria a neta, tá? Tudo menina aqui no caso, tá? Essa daqui é a neta. E essa seria a avó, tá? A avó que está aqui seria o elemento madeira, tá? Madeira é o elemento avó do elemento terra, tá? Fogo seria o elemento mãe, então, no caso. Só que nessa hora, se acontecer da neta tá atacando a avó, tá? Essa casa tá muito ruim, tá? A avó controlando a neta, tá? Não dominando necessariamente, tá? Às vezes ela tem que dominar, tem que chegar e usar de um... dar uns beliscão na neta e tal, tá? Eu sei que isso daí pode ter gente que fala assim, isso é agressão contra a criança, mas tem, de vez em quando a criança... Sou meio das antigas aqui, gente. De vez em quando umas palmadas terapêuticas funcionam também e devem ser usadas, tá? Com moderação, tá? Mas eu acho que sim, tem que ser usados, tá? Meu pai e minha mãe usaram muito essa ferramenta terapêutica comigo e eu não saí tão alterado assim. Um pouquinho, talvez, mas não saí tão alterado assim. Mas, então... pode estar havendo um ciclo de dominação, gente. Pode estar havendo um ciclo de dominação, controle. Então, a avó controlar a neta, a avó dominar a energia da neta, tá? É normal isso daí tá acontecendo. Agora, uma neta que está controlando a avó, a neta que está batendo na avó, controlando a avó, aí tem alguma coisa muito errada nessa casa chinesa, tá? Então, essa casa chamada corpo humano, tá? Então, eu sempre falo, aparecer dominação é normal, vocês vão receber muitas pessoas que vão se encaixar no conceito de dominação-controle. Agora, começou a haver um ciclo de contradominação, aí está acontecendo alguma coisa de muito mais grave. Eu até costumo fazer uma comparação. Ciclos de criação, ciclos de dominação, são pacientes que muitas vezes estariam vindo buscar um tratamento médico, por exemplo. Tá? Um remedinho dado lá, tal, melhora a situação. Tá? Começou a surgir ciclos de contradominação, esse paciente só remedinho não funciona. Ele tem que fazer alguma coisa um pouco maior, tem que fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, a maior parte dos casos que vocês vão atender não são casos cirúrgicos, tá? Não são casos extremamente complicados. O paciente não está internado no hospital, por exemplo, com alguma coisa que depende dele ficar internado no hospital, tá? São pacientes que vocês vão estar fazendo um atendimento mais rotineiro, cotidiano, tá? Em que uma terapia básica consegue resolver. Então, a maior parte dos pacientes então, por isso que antes de pensar, tá havendo um ciclo de contradominação, tá? Calma, tá? Vamos pensar direitinho isso daí, tá? Se bem que eu sei porque, Maurelino, você pensou em ciclo de contradominação de terra sobre madeira, no caso de gordura ou esteatose no fígado, porque você pensou basicamente isso desse jeito, tá? Gordura, tá aqui, ó, gordura
é o tecido associado ao elemento terra. Então, e o fígado é o órgão que está aqui, né? Fígado está aqui no elemento madeira. Então você usou as palavras assim. Acúmulo de gordura ou esteatose. Então vou trocar a palavra esteatose. Até esqueci a palavra esteatose aqui. Acúmulo de gordura no fígado. Então você praticamente pensou assim, seguindo a sequência de palavras. Um acúmulo de gordura no fígado. Então basicamente você fez assim, ó. Opa, deixa eu apagar aqui, ó. Tá. Você pensou assim, acúmulo de gordura no fígado, tá? Por causa desse conjunto de palavras, a primeira coisa que você já pensou foi justamente isso. Acúmulo de... Vou até apagar de novo aqui. Acúmulo de gordura no fígado, tá? É como se você já estivesse imaginando essa setinha se formando desse jeito. Opa, é uma contradominação que estaria acontecendo aqui, tá? Então, vejam como as palavras que a gente usa fazem o nosso cérebro raciocinar dessa forma também, tá? Só que necessariamente não está acontecendo, tá? Gordura no fígado pode estar associado com ciclo de eliminação, mas eu estaria buscando mais dados para ver se isso de fato está acontecendo. Na verdade, eu estaria pensando assim, se ele tem um problema de gordura e tem um problema no fígado, eu vou associar gordura com terra e no fígado, problema no fígado, no elemento madeira. Mas antes, mais nada, eu vou estar pensando primeiro em ciclos de controle ou dominação. Tá? Mas para chegar nesse ponto, eu teria que pensar em outras coisas. Por exemplo, eu tenho que pegar mais dados. Daí a importância de a gente fazer uma anamnese legal. Tá? Se o paciente me dissesse assim, inventar paciente é sempre complicado, inventar situações. Ele tem gordura no fígado, e aí ele pode falar assim, toda vez que eu como uma comida muito gordurosa, eu sinto dores musculares. Aí eu estaria associando terra com madeira, alguma coisa de terra, gordura, tá dominando a energia de madeira, por isso que a pessoa tem dores musculares. Lembrar que músculos é o tecido de madeira, tá? Tem gente que fala que músculo tem a ver com terra, mas não é por aí não. Músculos e tendões, que é a mesma coisa, músculo e tendão, está associado com o elemento madeira. Então se a pessoa disser assim, quando eu como comida muito gordurosa, terra, aí eu tenho dores musculares, aí sim eu estaria associando que terra está acumulando muita gordura, está juntando energia de gordura, e isso está criando uma contradominação na energia de madeira, causando então dores musculares. Eu poderia estar pensando desse jeito. Mas antes de pensar em contradominação, tá? Então pense da seguinte forma também. Tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Tá aqui. Opa. Não, volta. Dores musculares. Deixa eu ver aqui. Tá falhando aqui o meu computadorzinho aqui. Peraí. Bom, vamos lá. Se a pessoa chegasse e dissesse assim pra mim, tá? Deixa eu usar caneta mesmo. Caneta funcionando? Não tá funcionando. Então ela tá falando assim, tem gordura no corpo, tá? Ela come gordura, tá? Então quando ela come muita gordura, tá? Comeu muita gordura, aumentou a gordura, tá? Aí ela sente dor no fígado, ela não vai sentir, ela não vai falar assim, tenho problema no fígado. Que tipo de problema no fígado? Me dá enjoo, eu tenho ânsia de vômito. Bom, isso daí tem mais a ver com energia de terra, estômago, tá? Então como é que eu vou saber se isso está afetando madeira? Principalmente porque fígado não dói, por exemplo. Então ela pode falar o seguinte, sinto dores musculares. Então os músculos dela, sentem essa aumento de energia e gordura. Provavelmente você estaria pensando no ciclo de contradominação, tá certo? Que é a explicação que eu dei até agora. Porém, como eu falei, antes de pensar em ciclos de dominação, pense primeiro em ciclos de controle,
tá? E nessa hora, será que não está acontecendo isso daqui, ó? Tá? Quando a pessoa come muita gordura, por que ela sente dor muscular? Tá? É porque a terra está atacando madeira. Ou então, primeira coisa que tem que pensar é ciclo de controle. Tá? Ela comeu muita gordura, essa gordura está afetando a energia do elemento terra de alguma forma, está criando um excesso energético dentro do elemento terra. E aí nessa hora, quem é que tem que controlar a energia de terra? Quem tem que controlar a energia de terra é a energia de madeira. Tá? E nessa hora, então, madeira manda energia para controlar a energia de terra. Só que com isso, madeira pode perder energia. Daí então as dores musculares que ela está apresentando. Tá percebendo? É a mesma situação. Eu primeiro dei uma explicação pensando em ciclos de contradominação, mas agora eu dei uma explicação do que estaria acontecendo nessa mesma situação, só que explicando na forma de um ciclo de controle ou dominação. Tá? E eu vou ficar primeiro com essa opção, antes de pensar numa segunda opção, em termos do que está acontecendo, tá, com a situação do paciente. Tá? Como é que eu vou saber que está havendo um ciclo de contradominação? Da mesma forma, quer ver? Deixa eu apagar isso tudo aqui. A Maurali deu outro exemplo, perguntou outro exemplo aqui. Uma síndrome hepatorrenal poderia ser um exemplo de contracriação de madeira sobre água? Tá? Então, contradominação. Será que consigo tirar esse negócio aqui agora? Não, ele não está querendo me responder nesses negócios aqui, não. Vamos lá. Vou fazer até o seguinte, então. Vou colocar outra tabelinha aqui para mim. Tá, outra tabelinha. Pronto. Tá aqui. Tá. Então, síndrome hepatorrenal poderia ser de contracriação do elemento madeira sobre água. Contracriação, madeira sobre água. Então, vamos lá. Contracriação de madeira sobre água. Contracriação seria assim, ó. Lembre-se, para haver um ciclo de contradominação, a energia voltando, o ciclo de criação é o ciclo da vida. O ciclo de controle e dominação é um ciclo para permitir a manutenção do ciclo da vida. Tá? Havendo um ciclo de contracriação, já tem alguma coisa muito errada. Havendo um ciclo de contracriação, seria um ciclo contrário ao ciclo normal, que seria o ciclo da vida. Então, se o paciente estava falando, pacientes que estão tendo no dia a dia de vocês, estão mais com problemas dentro do ciclo de criação ou controle, tá? E se surgir o ciclo de contradominação, tá? A neta atacando a avó já é alguma coisa muito complicada. Imagine então um ciclo de contracriação. É como se ele pudesse falar assim: o sangue do corpo está correndo ao contrário. Tá? Ou seja, esse paciente não está só mal, ele está muito mal, tem alguma coisa muito errada acontecendo com essa pessoa. Então, antes de pensar em ciclos de contracriação, pense sempre em ciclos de criação e dominação. Agora, por que a Mauralida, aqui nesse exemplo, tá, pensou assim, no ciclo hepatorrenal seria um exemplo de criação, de contracriação de madeira sobre água. Tá? Mais uma vez. Tá? Provavelmente você se deixou levar pelas palavras que você estava usando. Tá? Síndrome hepatorrenal. Hepato tem a ver com o quê? Hepato tem relação com o fígado. Tá? Hepato é um sufixo. Tá? Hepato. Tá? É um sufixo que a gente usa para doenças nos rins. Então, hepatomegalia. Megalia é mega. Tá? Grande. Tá? Hepatomegalia é quando o fígado, hepato, tá? Fica muito grande, tem um aumento do tamanho do fígado. Tá? A hepatite, tá? É uma doença, uma inflamação nos rins. Tá? Então, hepato está relacionado com um problema no órgão do fígado. Tá? Renal tá aqui, ó. Tem relação com os rins. Provavelmente foi por isso, de novo, as palavras guiaram você a tentar imaginar que está havendo um ciclo de contracriação. Síndrome hepatorrenal. Tá? Hepato está na frente, está lá.
Você coloca em madeira. Renal tem água, hépato renal. Então é como se você estivesse pensando de novo dessa forma, né? Hépato renal. Opa, tá vendo um ciclo de contracriação, tá? Mas e se fosse uma síndrome renal hepática? Aí se fosse uma síndrome renal hepática, tá? Você estaria pensando numa síndrome renal hepática aqui, tá? Então, mas isso não tem nada a ver não, tá? Então, às vezes as palavras, tá? É como se, sem a gente perceber inconscientemente, o nosso cérebro vai se deixando levar pelas palavras que estão sendo usadas. Tá? Então a gente tem que pensar antes de mais nada, por exemplo, uma síndrome hepatorrenal. O mais importante é o que está acontecendo com a pessoa que tem essa síndrome, qualquer doença, qualquer patologia, tá? O mais importante para nós é como essa doença, tá? Como essa patologia está se manifestando no corpo de uma pessoa. Se ela disser então, por exemplo, eu comecei com um problema nos rins e isso acabou afetando o meu fígado de alguma forma, aí eu estaria pensando, tá? A água afetando a energia de madeira, tá? Então, o mais importante, antes de mais nada, não é a doença, não é o nome que ela carrega, tá? Mas as queixas, como a doença está se manifestando através das suas queixas que o paciente está apresentando, ou através até da evolução da doença, tal, como é que ela começou e como é que ela foi evoluindo, para a gente estar acompanhando, tá? Energeticamente o que está acontecendo dentro dos 5 elementos, tá? E não nos deixando levar apenas pelas palavras que estão sendo usadas, Mauro Alida. E lembre-se, antes de mais nada, pense sempre primeiro em termos de ciclo de criação, dominação, antes de começar a pensar em ciclos de contra-dominação ou contra-criação. Tá? Isso é até legal para vocês poderem exercitar esse tipo de raciocínio, tá? Do que está acontecendo. E isso daí pode ser explicado até pelo que o Herbert Chinês está colocando aqui, né? Por exemplo, ele até colocou aqui, tá? Seria o neto contra a avó, a neta contra a avó. Opa, tá acontecendo alguma coisa de errado aqui, tá? Ou então, ele usou até essa palavra aqui, ó, divórcio, né? Divórcio é que a regra mãe e filho aqui, a regra dos 5, mãe e filha aqui, a regra mãe e filha, também pode ser usado o termo esposo e esposa, tá? Então, um esposo que alimenta a esposa, se bem que isso daí é bem antiquado, né? Hoje em dia acontece até o contrário, tá? Mas num conceito bem mais antiquado, todo marido é que tem que levar sustento à casa, ou seja, para sua esposa que está lá na casa. Então, madeira é o esposo e o fogo é a esposa, tá? E no caso, então, água é o esposo e a madeira é a esposa, no caso, a mulher dentro dessa visão desse canal. Agora, se está acontecendo o contrário, seria a esposa que estaria mandando energia para o marido, estaria mandando o marido, isso já é caso de divórcio. Tá? Então, no caso, estaria acontecendo. Mas lembre-se, então, se a gente for considerar divórcio aqui no caso que ele está usando como um exemplo daquela ideia de um ciclo aqui de contracriação, tá? Energia voltando aqui, divórcio também é a última opção que um casal deveria ter em termos de um relacionamento. Então primeiro deixa eu ver como é que está a relação. Deixa eu pensar primeiro no ciclo de criação. A maior parte dos problemas começa assim, dentro do ciclo de criação, porque para chegar no caso de divórcio, nossa, deve estar acontecendo muito mais coisa aqui dentro dessa casa que chegou a um ponto insustentável de haver um divórcio. Tá? Então lembre-se, essa é a última opção, tá? Sempre, no caso também. Então o ciclo de contra-dominação, contra-criação, sempre leva isso daí em consideração como sendo uma última opção em termos de raciocínio, porque se isso estiver acontecendo, muitas vezes você vai estar frente a frente com um caso que está muito mais grave, tá? Nas queixas que a pessoa está apresentando aqui para a gente. Tá bom, Marolida? Eva Chineses, estou preparando uma resposta legal aqui para a pergunta que você fez. Eu não está dentro da minha lista de respostas que eu tenho que dar aqui para os comentários. Mas como eu estava falando,
tento sempre preparar alguma coisa que possa dar uma explicação bem maior, bem mais abrangente do que simplesmente faça isso, tá? Use esses pontos, tal. Tá? Eu gosto de passar o caso direitinho para poder explicar o melhor possível para vocês. Gente, ó, deixe o seu like aqui para esse vídeo. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like aqui, tá? Dê uma olhada nos cursos online, dê uma olhada também no clube de estudos de acupuntura. Lembrava para todo mundo, mais uma vez, que lá no clube eu estou preparando material inédito lá para colocar lá para todos vocês. Estou fazendo uma renovação de assuntos que estão lá também, para não ficar sempre a mesma coisa. Então estou tirando algumas coisas para acrescentar coisas novas. Tem um material, então, como estou falando dessa técnica baseada na astrologia chinesa. A astrologia chinesa é um assunto bem complicado, porque a astrologia chinesa mesmo, ela é bem complexa, tá? Difícil de entender. Então eu estou preparando um material, só que eu estou tentando fazer uma simplificação no material para que seja um pouco mais fácil de todo mundo estar entendendo o que está sendo feito, de uma forma que possa ficar mais prática para vocês também na hora de aplicação dessas técnicas. Tá? E tem outras técnicas que estou trabalhando também. Tem uma que é chamada técnica das 5 colinas, que é uma técnica bem legal, que é baseada em tratamentos de... tem um lado meio místico envolvido aí dentro dessa técnica das 5 colinas, que é bem legal, bem interessante, só que eu também estou tentando ver como é que eu vou apresentar, tá? É um assunto que, tá, para não ficar explicando todo um conceito de mitologia que tem por trás das técnicas das 5 colinas, estou tentando também fazer uma forma um pouco mais fácil para ser apresentado, que vocês possam entender como é que elas funcionam. Enfim, tudo que eu faço aqui para vocês é sempre com esse carinho todo, para vocês poderem entender de uma forma mais simples e poderem praticar a boa acupuntura, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês todos a entenderem mais sobre a acupuntura. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos que assistiram o vídeo até agora. Nos encontramos em outros. Tchau, até a próxima.